Bom dia! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao 4º Festival Literário do Colégio Soca do Brasil. Este evento é realizado desde 2018 e nesta 4ª edição adotamos o tema Ler para transformar o mundo, educação humana na criação de valores, com o propósito de despertar o prazer de ler, desafiar a leitura de bons livros, a elaboração da escrita, desenvolver habilidades leitoras, o pensamento crítico e muito mais. E é claro, oferecer atividades interativas e inspiradoras para todos os participantes. Neste ano, tal como em 2021, nosso 4º festival continuará organizado em um site interno, produzido especialmente para a gente. Assim, foram desenvolvidos diferentes trabalhos por alunos e professores, que você poderá conhecer das seguintes formas: visitando individualmente as páginas do nosso site, realizando ou participando das atividades que são interativas. E caso não consiga apreciar todos os trabalhos, fique tranquilo porque o site ficará disponível até o final de junho. Nosso evento está repleto de novidades. Vamos conferir? Pé de romã, recital de parlendas, alfabeto corporal, receitas tradicionais das famílias e regiões, campanhas de conscientização e solidariedade, occupations, poemas da paz, recipes, teatro soca, 100 anos da Semana da Arte Moderna e, por fim, música como linguagem, processos de composição musical no EFAI. E antes de apresentar o que teremos no EFAF e no ensino médio, quero compartilhar com vocês que hoje contamos com uma convidada pra lá de especial. Já que estamos em um festival literário, nada melhor do que conhecer de perto uma escritora. Então, apresento a vocês Vanessa do Carmo, autora do livro Cecília, a Cientista. Ela vai ser entrevistada pelos alunos do Colégio Soca do Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e já quero agradecer muito o convite de estar com vocês aqui no Festival Literário Soca. Eu sei que tem muitas perguntas e eu estou muito feliz em poder respondê-las. É com vocês, alunos. Você sempre gostou de escrever? Valentina, eu sempre gostei de escrever, desde criança, mas eu escrevia histórias, fazia diários, escrevia cartas para as amigas, escrevia as cartas para os meus pais, bilhetinhos, eu sempre gostei de escrever. Mas nos últimos anos eu tenho notado essa necessidade de escrita. Então nos últimos anos eu comecei a escrever mais, com mais objetivos, sabe? Então a pandemia também me trouxe essa necessidade de escrever para alimentar a minha alma, sabe? Para mim. Então eu comecei a escrever mais. E aí que surgiu a ideia de escrever livros infantis, que é algo que eu gosto bastante. Então eu sempre gostei de escrever, mas nos últimos anos isso ficou mais forte em mim, sabe? Qual a importância da leitura e da comunicação para você? Nossa, Enzo, que pergunta ótima, que pergunta incrível, né? E é importante também falar sobre a questão da literatura e da comunicação. Então vamos lá, para mim, a literatura é uma arte, né? É a arte da palavra, que nós temos esse dom também. Todos os seres humanos têm o privilégio de poder ler, escrever, entender o que o outro ser humano está dizendo por meio de palavras. Então, a literatura é uma forma da gente se comunicar também com as pessoas. Então, quando a gente lê livros que foram escritos muito tempo atrás, a gente está se comunicando não só com o autor, mesmo que ele não esteja mais aqui fisicamente, mas também com os personagens. Então, eu vejo a literatura como um portal, sabe? Que a gente recebe um passaporte e consegue transcender para vários lugares. Então, por exemplo, a gente pode conhecer diversos lugares do mundo e estar no mesmo lugar, não é? A gente pode conhecer lugares, pessoas, a gente pode viver experiências que talvez a gente não consiga viver nessa vida, mas a gente consegue a partir da leitura de outras pessoas que viveram essas experiências. E eu acredito que essa parte, né, de se transportar para outros lugares, outras situações,
enriquece a nossa vida. Então a gente acaba tendo mais empatia pelas pessoas que viveram alguns momentos que a gente não viveu, mas que a gente leu e pode imaginar como seja. Empatia, respeito, menos preconceitos. Então abre a nossa cabeça para uma visão maior da vida. Então, na minha opinião, a literatura é uma forma de alimentar a nossa vida, enriquecer e fazer com que a gente viva coisas que a gente talvez não viva de uma forma física, né, momentânea, mas por meio dos livros a gente pode viver. E a comunicação, na minha opinião, eu acho que é um grande desafio da humanidade, né? A gente tem que ter que se comunicar por meio das palavras, por meio de gestos, é algo desafiador, porque nem sempre a gente consegue expressar o que está dentro da gente. Então é um desafio dentro da nossa casa, não é? Com os nossos pais, com os filhos, com os avós, e no meio de uma forma pequena, assim, dentro da nossa casa, mas também de uma forma grandiosa. Eu vejo que os países também ainda têm dificuldade de se comunicar e isso ocasiona guerras, por exemplo. Então, na minha opinião, a comunicação é um grande desafio para nós, para a humanidade, mas também é uma grande solução. Quando a gente consegue se comunicar de uma forma humana, de uma forma empática, a gente consegue romper barreiras. Quais livros marcaram sua vida? Isabela, essa pergunta é muito difícil pra mim, sabe? Eu me sinto um pouco, eu não posso, injusta, porque tem vários livros, assim, que marcaram minha vida, mas aí eu tenho receio de falar um e esquecer de outro, sabe? Então eu vou falar poucos. Eu vou falar um que me tocou muito quando eu li a primeira vez, na adolescência, mas quando eu li, eu não entendi muitas coisas, porque não fazia parte, assim, da minha vida. Eu era muito jovem ainda para entender algumas coisas, mas eu queria muito ler, que é o Diário de Anne Frank. E eu li, eu fiquei chocada, claro, porque eu não tinha noção do que significa uma guerra, eu não entendia muito bem o que significava uma guerra, eu sabia que era muito triste. E aí, quando a gente tem a voz de uma adolescente, de uma criança falando sobre isso, e eu era também, então me tocou bastante. Mas aí eu li esse livro recentemente, quando meu filho pediu pra gente conversar sobre alguns livros, aí a gente foi ler esse livro juntos, a gente nem terminou de ler, inclusive. E aí eu vi de outra forma, porque agora eu já tenho uma experiência de várias coisas que a gente viveu, né? Então eu li de outra forma. Então eu queria falar sobre esse livro porque ele me marcou, com certeza, quando eu li a primeira vez, mas quando eu li pela segunda vez agora, me marcou mais ainda. Então o livro, ele tem essa missão também. Ele é atemporal, não importa quanto tempo passa, né? Porque o livro não muda, quem muda é a gente. Conforme a gente vai mudando, a gente vai recebendo o livro de outra forma. Então, o quanto é importante a gente cultivar esse hábito da leitura no decorrer da nossa vida. Eu li lá quando eu era jovem, adolescente. Hoje eu reli em momentos diferentes, mas o livro era o mesmo, mas os sentimentos foram diferentes. Então, como é incrível a leitura, né? E os livros que marcam a nossa vida. Eu tenho vários livros que marcaram, mas esse eu gostaria de citar. Eu adoro ler biografia, adoro saber da vida das pessoas, sabe? Então, biografias são livros que sempre me trazem coisas boas, porque eu me sinto mais próximo da pessoa. Adoro ler romances, enfim, não vou falar muito, senão eu vou ser injusta com os outros livros. Então, o livro que marcou minha vida foi o Diário de Anne Frank e outras biografias, como, por exemplo, um livro que eu gosto muito da biografia do Paulo Freire, que é um educador brasileiro, que é reconhecido mundialmente, e a vida dele é muito próxima da nossa, né? Porque ele é brasileiro, educador do Nordeste, então ele traz uma lição, ele traz várias lições e são muito contemporâneas. Então é um livro que eu gosto muito de ler e reler. Como é seu processo de criação com a escrita? Nossa, vamos lá falar sobre o processo de escrita, né? Eu acho, na minha opinião, eu acredito que cada pessoa, cada autor, cada escritor que escreva um livro tem o seu processo de escrita, né? O meu não teve muito segredo. Eu escrevi 2 histórias até hoje, né? A primeira história foi Não, Eu Não Gosto de Pudim, que é uma historinha que ainda não foi publicada, ela tá na editora, em homenagem ao meu filho, que ele não gosta de pudim. Então, eu escrevi essa historinha para ele.
porque ele não gosta, ele tentou gostar e não conseguiu, e isso fazia parte da minha vida. Eu falei, eu tenho que expressar isso de alguma forma, então eu escrevi essa história. E o livro da Cecília também foi isso. Então, tava dentro de mim já a história. Só precisava, sabe, expressar, transbordou, e aí eu fui e escrevi. Claro que não é tão rápido assim, né? Você vai pensando, você vai pesquisando, você vai estudando, vai conversando com pessoas da área. Então, é um processo realmente. Mas, no meu caso, foi assim, a história já estava meio que dentro de mim e ela começava a borbulhar, sabe? Eu não parava de pensar nela e eu falava, vai fazer alguma coisa com isso, porque é tão legal, é tão interessante e tal. Então eu falei, aí eu pensei, então eu vou começar a escrever. Então ela já existe dentro de mim, aí transborda e aí você começa a se envolver com ela e aí faz parte da sua vida, assim. E é muito interessante isso, essa questão do processo de escrita. Cada um tem um, né? O meu foi mais ou menos assim, já estava lá dentro e aí transbordou e eu precisava fazer alguma coisa. Foi basicamente isso. A escrita é seu trabalho? Rodrigo, a escrita, né, ainda não é meu único trabalho. Hoje eu trabalho em uma universidade, eu trabalho com divulgação científica, eu adoro meu trabalho. Trabalho com crianças também, com processo de divulgação científica para crianças. A gente alimenta blog também de divulgação científica. Então hoje a escrita não é meu único trabalho. Quem sabe um dia vai ser. Então ainda não é. Mas é muito claro que eu gosto muito do meu trabalho e dá para conciliar. Não como a gente gosta, que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas dá para conciliar os dois e eu tô tentando ver a melhor forma de fazer o melhor, né? Nos dois trabalhos. Sobre o que trata a obra Cecília Cientista? Bruna, a obra Cecília Cientista, ela trata de ciência para crianças, né? Ciência, crianças, sonhos, amizade e a importância das pesquisas das universidades. Então eu quis explorar um pouquinho essa questão também sobre ciência, onde é feita a ciência e também sobre as crianças terem uma relação mais próxima com a ciência. Além de, claro, eu tive esse desejo de colocar também as mulheres na ciência, né? A ciência, ela é construída, ela é um processo, não existe fim, né? Quando um finaliza, uma outra pessoa continua. E as mulheres têm um papel fundamental nessa construção. Só que muitas vezes elas não são valorizadas ainda como os homens, por vários motivos, né? Só que hoje a gente enxerga isso de uma forma diferente de como a gente enxergava antes. Então a gente precisa valorizar cada vez mais a entrada das mulheres em áreas que elas quiserem, né? Por exemplo, a ciência. Então essa obra trata basicamente disso, de mulheres na ciência, de amizade, de sonhos, de ciência, de universidade, enfim, é basicamente isso. Eu não quero falar muito para não dar spoiler, tá? Basicamente é isso. O que te inspirou para escrever essa obra? Nossa, Gustavo, essa pergunta, sempre quando fazem pra mim, eu fico pensando, porque não foi uma coisa só que me inspirou, sabe? Foram várias coisas, foram vários momentos. Mas assim, primeiro que eu tava na pandemia e nós estávamos, né, isolados e a ciência estava muito em evidência, né? Porque a gente precisava de uma vacina. Então, era algo que estava transbordando aqui dentro, estava borbulhando, né? Ciência, e aonde eram feitas as pesquisas. Então muitas universidades tiveram um papel importante nesse processo. Como eu trabalho com divulgação científica, tem um projeto chamado Universidade das Crianças que também tem um pouco desse papel de juntar crianças e cientistas. Enfim, então tudo isso foi me inspirando, sabe? De levar tudo isso para algo que expressasse essa valorização da ciência no momento que a gente estava vivendo. Então, mas o que mais me inspirou mesmo foi a questão de valorizar a ciência. Hoje nós estamos aqui, por exemplo, porque um dos motivos é a valorização da ciência, né? Até essa tecnologia que a gente tem em se falar de forma distante, temos o exemplo da vacina,
Então, algo que me inspirou mesmo foi a valorização da ciência no momento que a gente estava vivendo e a gente está vivendo ainda. Além também da questão da mulher na ciência, de incentivar meninas, crianças, meninas, mulheres a entrar em áreas onde elas querem entrar. Então, foram 2 motivos, assim, principais também que me motivaram à escrita desse livro. Podemos aprender com a Cecília? Adorei a pergunta, Valentina. Acho que nunca me perguntaram isso. O que a gente pode aprender com a Cecília? A Cecília é muito sonhadora e ela valoriza muito a amizade, as amigas dela, os amigos dela. Ela valoriza muito os professores dela. Então, eu acho que a gente pode aprender isso com ela. A questão de sonhar, sobre amizades, sobre valorizar as amizades, sobre estudar, fazer o que gosta, essa autenticidade, sabe? Não importa o que a gente gosta, importa que é nosso. Então é isso que a gente pode aprender com ela. Eu tenho certeza que a Cecília gostaria de conhecer vocês e ela falaria isso para vocês, assim, cuidar do que a gente gosta, cuidar dos nossos sonhos e valorizar as amizades, a família e tudo mais. E também, claro, ser uma cientista, porque é o sonho dela ser uma cientista. Na verdade, ela fala que ela já é uma cientista, então eu acho que ela falaria isso para vocês. Quais são os seus projetos futuros? Adoro, Guilherme, adoro falar sobre futuro, projetos futuros. Eu tô tentando, né? Tenho muita vontade de escrever a continuação da história do livro. E eu já recebi várias ideias de crianças. Se vocês tiverem ideias, me mandem. Quero escrever a continuação da história da Cecília. Tô no meio, né, do doutorado, então eu tenho que focar também no doutorado. Não dá pra focar só em escrever histórias. Mas, se for falar de projetos futuros, eu quero muito escrever mais livros, né, de divulgação científica para crianças, para que elas se sintam parte da ciência. Elas fazem parte disso tudo, elas são curiosas, elas são vocês, né? Vocês, crianças e jovens, são curiosos e não pode deixar morrer isso, porque isso movimenta o mundo. A ciência é feita de perguntas, de questões, de curiosidade. Então, eu quero muito incentivar as crianças e jovens a serem mais questionadores, continuarem perguntando e, quem sabe, serem cientistas, tornarem-se cientistas e contribuírem para o mundo de uma forma, cada um na sua realidade, mas para a melhoria do mundo mesmo. Então, assim, existem vários projetos e eu adoro falar de futuro. Você poderia deixar uma mensagem para o Colégio Soca do Brasil? Obrigada, Enzo. Que oportunidade que eu tô tendo de falar com pessoas tão incríveis, né? Que fazem a diferença no mundo. Então, assim, primeiro, antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer profundamente o convite de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho da minha história, um pouquinho do livro. Para mim é um momento muito legal, muito especial, que eu quero gravar no meu coração e levar por toda a vida. Muito obrigada. Eu acredito que esse tipo de evento que vocês estão fazendo, um festival literário, incentiva muito, né? Não só os jovens, as crianças, mas também toda a sociedade, né? Então, os pais que estão envolvidos, professoras, tenho certeza que fizeram o melhor para poder proporcionar esse festival, mas também marca um posicionamento mesmo do colégio, né? De valorizar a literatura, de valorizar o livro, os autores, as escritoras, assim como eu, que estão começando, que têm muitos sonhos. Então, é uma mensagem que eu gostaria de deixar, de continuar mesmo, né? Fazendo um papel importante na educação do Brasil e do mundo também. Então, eu também acredito que vocês, jovens que estão assistindo, têm muitos sonhos, que nem eu. E uma mensagem que eu queria deixar, assim como a Cecília também tem sonhos. Então, eu queria deixar uma mensagem que vocês continuem cuidando dos sonhos de vocês, porque não importa qual é o sonho, importa que é de vocês. Então, que vocês cuidem deles, alimentem eles, não esqueçam
porque isso torna a vida muito mais legal, mais rica, mais feliz. E não tenham medo de sonhar, né? Ousem, sonhem grande. O próprio fundador do Colégio Soka, Dr. Daisaku Ikeda, que é uma inspiração para mim, é um grande sonhador e um grande realizador também. E nós também podemos. Então, que assim como grandes pessoas, grandes personalidades do mundo fizeram a diferença de alguma forma, nós também temos esse potencial. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, queria desejar um ótimo festival para vocês, agradecer o convite, parabenizar todas as pessoas que estão envolvidas, agradecer profundamente o convite e espero que a gente se veja, espero que a gente se veja de alguma forma em breve, tá bom? Um beijo, fiquem bem, sejam muito felizes. Tchau, tchau. Gente, que entrevista maravilhosa! Muito obrigada pela contribuição, Vanessa. Já fica aqui o convite para um dia de autógrafos e mais conversas no Colégio Soka. Estamos de portas abertas para recebê-la. E caso vocês queiram conhecer, a Vanessa disponibilizou o livro gratuitamente em PDF no site do Festival Literário. Além disso, o livro digital também é vendido na Amazon, com acesso pelo Kindle. Vamos aproveitar! E agora sim, vamos aos trabalhos do EFAF e Ensino Médio. Megera? Domável? Precisamos falar sobre Parvana. O instante decisivo. Valor ou preço? O que define a humanidade? Garoto abandonado na rua é capitão de areia. O lugar da Macabeia no mundo. Ler para transformar o mundo, o livro da minha vida. Preparados? Então acessem o site e aproveitem ao máximo o festival. Tchau, tchau!